Estúdio Popular. Estúdio Popular. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. No dia 31 de março de 2019, completou-se 55 anos do golpe civil-militar que instaurou uma ditadura no Brasil. Essa data marca o início de um capítulo triste e trágico da história política brasileira. O dia que marcou 21 anos de uma ditadura militar dura e sangrenta no Brasil. Um longo e brutal período de terror, repressão, perseguições, prisões arbitrárias e assassinatos. Mais de 400 brasileiros foram mortos pelos órgãos de repressão e muitos deles estão desaparecidos até hoje. A ditadura durou oficialmente 21 anos, mas os seus reflexos e impactos são sentidos até hoje. Mas qual o contexto histórico para a aplicação do golpe civil-militar em 1964? Para o professor doutor José Alves Dias, do Departamento de História da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e do Programa de Pós-Graduação em Memória, 3 elementos deram base para o golpe. Bom, basicamente o golpe de 1964 ele tem origem em pelo menos 3 causas distintas. A primeira causa ela é o anticomunismo, que é uma causa muito importante porque ela vem de vários setores da sociedade, setores conservadores da igreja, setores conservadores militares, setores conservadores dentro da própria sociedade, da imprensa, em vários setores. A segunda é a questão do antipopulismo. Na verdade, João Goulart tinha uma vinculação muito grande com Vargas, que também tinha uma vinculação muito grande com os setores ligados aos sindicatos urbanos, e isso criou também uma indisposição em relação a João Goulart nesse sentido. E acho que o terceiro fator, que ele é um pouco mais difícil de ser observado, é exatamente os discursos que foram construídos, na verdade, que foram criados ideologicamente contra o governo a respeito de denúncias de corrupção e uma série de outras denúncias que foram desconstruindo o governo João Goulart até o ponto de chegar a uma polarização intensa e que o governo João Goulart foi incapaz de sustentar naquela situação e naquelas circunstâncias e, por consequência, os militares tomaram a dianteira e fizeram o golpe. Os que viveram esse período e eram militantes trazem na memória momentos de muita tensão e dificuldade, como foi o caso de Edivaldo Alves, que é sociólogo e dirigente do PT em Vitória da Conquista. Veja bem, Cláudio, em 1964, no dia 31 para 1º de abril, eu morava em Santos, eu era estudante, né, e era diretor do Centro Estudante. E claro que a gente vivia um clima de muita participação política. Eu em torno de uns 19 anos na época, mas já participava há mais de um ano, né, já era militante da Juventude Comunista. E Santos era uma cidade essencialmente participativa, né, com um movimento de esquerda muito forte. O Partido Comunista tinha bastante força, principalmente no meio sindical. A Santos era considerada uma cidade com uma influência do sindicato dos marítimos, do transporte, principalmente dos portuários, né? Era uma cidade que tinha uma força muito grande e que atuava com 3 grandes grupos sociais. Nós tínhamos o Fórum Sindical de Debate, que agora englobava praticamente mais de 40 sindicatos da Baixada Santista. Nós tínhamos o Centro Estudante, da qual eu era diretor, e tínhamos também a União das Sociedades de Melhoramento, da Sociedade de Bairro. Então era uma força assim que expressava bem a força, né, dos movimentos sociais e populares na cidade naquela época. E quando veio o golpe, não dá para a gente falar que foi assim surpreendente, porque na verdade a gente vivia um momento de acirramento político muito forte, né? De um lado nós tínhamos um governo de caráter reformista, que era o governo de João Goulart, propondo a chamada reforma de base, que era a reforma urbana, a reforma agrária, enfim, uma série de reformas que evidentemente procurava trazer o Brasil para um
desenvolvimento independente e autônomo, tanto que o slogan que nós usávamos na época que era por um governo nacionalista e democrático. Então, um governo que respeitava os trabalhadores, garantisse os direitos, melhorasse a vida dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, reafirmava o Brasil como nação soberana, como uma nação independente no cenário mundial. E o golpe, evidentemente, foi uma tentativa não, foi uma ação das forças mais reacionárias, mais entreguistas para barrar esse processo. E para barrar esse processo era fundamental que, em primeiro lugar, se atingisse, se liquidasse as forças democráticas e populares e o povo organizado. Então não foi à toa que assim que o golpe foi deflagrado, no dia 1º de abril, que houve uma verdadeira repressão generalizada a todos os movimentos em Santos. Né? No Brasil inteiro, eu posso lhe falar de Santos porque eu vivia lá. Para você ter uma ideia, as lideranças sindicais foram praticamente todas presas, porque o movimento sindical e o próprio Comando Geral dos Trabalhadores, que era de caráter nacional, cometeu um erro estratégico, porque deflagrou uma greve geral contra o golpe, mas isso fez com que os trabalhadores ficassem em casa. Somente as lideranças foram para casa esperando o desenrolar dos acontecimentos e não chamou a população, o povo, para vir para a rua para lutar. Então, isso é interessante porque a maioria quase absoluta das lideranças sindicais e populares foram presas em casa, entendeu? Foi deflagrada a greve, o porto parou, o transporte parou, mas os trabalhadores ficaram esperando os acontecimentos políticos. Tanto é que foram quase todos presos em casa e, por incrível que pareça, para você ter uma noção da gravidade do número de prisões, eles foram obrigados a alojar, a deixar essas pessoas presas dentro de um navio, que era um navio chamado Raul Soares, que ficou ancorado, né, na barra, e para lá foram levados todas as lideranças políticas e sindicais do município, de esquerda e progressista. Ainda segundo Edivaldo Alves, o clima em 1964 era de verdadeiro terror no período da ditadura civil-militar. Se criou um clima de verdadeiro terror na cidade, porque nós tínhamos um dos comandantes militares, era o coronel Erasmo, né, que depois se celebrizou como uma das figuras ligadas à repressão, e nós tivemos também aquelas pessoas que havia muita influência, né, da CIA e mesmo de órgãos norte-americanos, que criavam órgãos como o IMAD, e lá em Santos nós tínhamos um negócio chamado CLAS, que era Centro Latino-Americano de Coordenação Estudantil, que era uma entidade de direita, que atuava no meio dos estudantes e que, evidentemente, tinha ligações com órgãos externos de espionagem e de repressão política. E houve uma verdadeira caçada às bruxas. A partir de 1968, o regime endureceu e foi promulgado o Ato Institucional número 5, o AI-5. Esse foi o ato mais duro de todos os atos institucionais. Foi emitido pelo presidente Arthur da Costa e Silva em 13 de dezembro de 1968. Isso resultou na perda de mandatos de parlamentares, contras aos militares, intervenções ordenadas pelo presidente dos municípios e estados e também na suspensão de quaisquer direitos e garantias constitucionais que eventualmente resultaram na institucionalização da tortura. Mas ainda teve a ampliação da censura às artes e à educação. O músico e compositor mais censurado na época da ditadura, Taiguara, que só no período entre 1970 e 1974 teve 48 canções vetadas, explica em um show que ele fez no ano de 1986, antes de cantar a música Que as Crianças Cantem Livres, como era o processo de censura. E essa desconfiança de que a gente estava errado em 73 custou muito mais caro para aqueles que, nos porões da ditadura, tiveram sacrificadas as suas vidas. Os 11 vetos do LP, do qual só sobrou uma música em outubro de 73, não são nada. As 44 músicas proibidas em abril de 74 não são nada. Não foram nada os interrogatórios diante dos meus novos parceiros daquela época, Dona Marina, Seu Sá e Dona Selma. Mas estava lá a coroa às avessas da Dona Marina, me dizendo que era admiradora, né? Coçando seu queixinho, dizendo: Taiguara, você é um compositor romântico, por que você está se metendo com essas coisas, meu filho? A juventude gosta tanto de você.
Devagarinho ela ia me dando umas dicas, né? Ela me dizia que um cantor popular, chamado Lamé pela esquerda e subversivo pela direita, não tinha o direito de se meter com a realidade do seu próprio país. Sim, meu filho, mas você botou aqui pão, pó, pedra, a polícia e a poluição. E nós somos a polícia, meu filho. Não fica bem. Dona Marina, isso é uma aliteração, a senhora sabe que é uma aliteração. A coroa não pensa, tudo ela tinha aqui, que nada, tudo aqui. E quando nem o queixo funcionava, ela recorria ao seu parceiro, o Sr. Sá, o do bigode. Esse deve falar até hoje, né? Claro, o do bigode está em moda, né? E ela também, porque não mudamos nada, né? Não somos platinos, somos brasileiros, temos que aguentar. Né? Mas mesmo diante dos registros históricos dos tempos sombrios, há setores da sociedade brasileira que desejam a volta da ditadura militar. Por isso, precisamos nos perguntar: por que essa ideia ainda se faz presente no Brasil? Por que o presidente do Brasil, no ano de 2019, determinou ao Ministério da Defesa que sejam feitas comemorações em unidades militares no próximo dia 31 de março para marcar o início da ditadura civil-militar no Brasil? Bom, na minha avaliação, o que ocorre é que, assim, a sociedade brasileira, de um modo em geral, ela não é favorável ao golpe nem à intervenção militar. O que eu vejo é que há setores conservadores dentro da sociedade brasileira que estão se utilizando dos canais que podem para divulgar a possibilidade de um golpe ou de uma intervenção militar. E aí o que acontece? Como esses setores eles estão com uma visibilidade muito grande no momento, como eles estão ocupando setores dentro da política nacional, quando eles estão ocupando cargos importantes dentro da política nacional, e como também há uma tensão muito grande dentro da sociedade, isso favorece. Então, para mim, isso é um recurso ideológico que esses grupos utilizando para fazer esse tipo de propaganda. E isso tem tido algum resultado. Por quê? Porque assim, nós estamos vivendo no Brasil há muito tempo, não é de hoje que nós estamos vivendo no Brasil, questões graves, como a questão da insegurança pública. Nós estamos tendo muitos problemas em relação ao tráfico de drogas, nós temos muitos problemas em relação à violência doméstica. Então toda essa violência, ela mobiliza a sociedade, e a sociedade busca as soluções. As soluções que estão sendo apresentadas são as soluções mais fáceis, que é a solução de que os militares e a intervenção militar poderia promover a organização da sociedade por conta do dinamismo da própria instituição militar e das Forças Armadas, não é? A questão da hierarquia, a questão da disciplina, esses valores todos, eles estão sendo disseminados como sendo soluções para o problema da sociedade. Mas essa questão da hierarquia e da disciplina são questões que se aplicam a uma instituição que são as instituições militares. Elas não funcionam socialmente. Então, assim, mas elas estão sendo colocadas como sendo soluções para os problemas sociais que nós temos. Eu acho que o que nós precisamos, na verdade, é dar alternativas, encontrar alternativas, juntos à sociedade brasileira, nós, a sociedade brasileira, temos que encontrar alternativas para os problemas que a sociedade brasileira tem hoje, que não sejam esses problemas, essas soluções imediatas e essas soluções fáceis que estão sendo apresentadas. Apesar dos pesares, nos inspiremos no que canta Taiguara. E ele canta assim: e que as crianças cantem livres sobre os muros e ensinem em sonho ao que não pode amar sem dor, e que o passado abra os presentes para o futuro que não dormiu e preparou o amanhecer. E que as crianças cantem livres sobre os muros e ensinem sonho ao que não pode amar sem dor. Reportagem Alexandre Xandó e Cláudio Félix.